concluir, é importante apontarmos o cumprimento da profecia de Daniel. Irmãos, tudo que Daniel falou se cumpriu, tá bom? E vamos lembrar para aqueles que se dizem cristãos e dizem que Daniel capítulo 9 não foi escrito por Daniel, quando Daniel fala da abominação, da desolação que esse segundo príncipe trará, vamos lembrar que Jesus Cristo afirmou que essa profecia de Daniel é futura. Ele afirmou que essa profecia é sim de Daniel e que ela é futura. Então não faz sentido alguém que se diz cristão dizer que Daniel capítulo 9 não é de autoria de Daniel. Jesus Cristo disse que é de autoria de Daniel. Então, se você é cristão, se acredita nas palavras de Jesus, né, não diga que Daniel capítulo 9 não foi escrito por Daniel. Mas isso hoje é um padrão entre as igrejas reformadas, eles que criaram o liberalismo teológico. E esses dias eu estava assistindo a palestra de um judeu sobre o livro de Daniel, e ele defendeu claramente que Daniel capítulo 9, na verdade, não pertence ao livro de Daniel, e ele afirmou, com certeza, não foi escrito por Daniel. Provavelmente, ele não falou na palestra, mas provavelmente porque Daniel capítulo 9 é um problema para eles. Né? Porque Daniel capítulo 9, sendo uma profecia de Daniel, ele indica o tempo da vinda do Messias. Né? Prosseguindo, Daniel, né, ele profetizou a morte do Messias e a destruição da cidade e do santuário. Então Daniel, ele profetizou que quando esse Messias fosse morto, no final das 69 semanas, depois também o templo seria destruído e a cidade seria destruída. Então são muitos sinais, né, para nós vermos que Jesus é o Messias, acreditando que Daniel capítulo 9 é uma profecia de Daniel. Então veja o que ele disse, Daniel 9, 26. Depois das 62 semanas será tirado o Messias e não será mais. Jesus morre. Aí vai começar a falar de um outro príncipe, agora com letra minúscula. Esse príncipe é o anticristo. Né? Veja, e o povo do príncipe, ou seja, o povo do anticristo, o povo do príncipe que há de vir, destruirá a cidade e o santuário. Quem foi que destruiu a cidade e o santuário? Foram os romanos. Então o anticristo, o povo dele é a besta. Né? É aquele quarto animal de Daniel capítulo 7, que vai aparecer agora como, vou chamar de uma quinta besta, como chamando a besta que sobe do mar de Apocalipse capítulo 13. Então o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade de Jerusalém e o templo. Isso se cumpriu no ano 70. Então essa profecia de Daniel, ela é realmente significativa. Os judeus deveriam olhar porque, olha, são três coisas. Faz sentido acreditar que o Messias morreria no ano 27, então faz sentido acreditar que Jesus é o Messias, até pela destruição de Jerusalém e do templo. Daniel foi revelado próximo do ano 536 a.C., porque ele diz lá em Daniel capítulo 9, versículo 1 e 2, que isso aconteceu no ano 1º de Dario, filho de Assuero, da nação dos Medos. E esse ano é considerado o ano 536, outros consideram o ano 539, nós temos uma divisão aí, essa diferença é normal, né? Essa diferença é normal. No ano 536 a.C., o templo ainda não havia sido reconstruído, e nem a cidade de Jerusalém, nem foi dada autorização para reconstruí-los. O templo foi reconstruído no ano 516, né? Ciro I deu ordem só para o templo, não deu para a cidade, que era o ano 20 de Dario I, que governou de 521 a 486. Ele era chamado de Estapes na história. A ordem para reconstruir a cidade ocorreu no ano 457 a.C. Daniel anunciou que após a reconstrução, tudo seria novamente destruído, ou seja, ele anunciou a reconstrução e também anunciou a destruição. Jesus confirmou a profecia de Daniel, afirmando que o templo seria destruído, não ficaria pedra sobre pedra. Mateus 24, versículo 2, né?
Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Essa profecia se cumpriu no ano 70 da era cristã, quando os romanos destruíram Jerusalém e o templo. Daniel profetizou que o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Ou seja, profetizou que o Império Romano será o povo do anticristo e desse império surgiria um príncipe. Né? Daniel 9:27. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isto até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Esse texto é uma grande evidência de que haverá um período com duração de 7 anos, onde predominará uma aliança entre esse príncipe do Império Romano e as nações, incluindo Israel. Israel, pelo menos por 3 anos e meio, ele será enganado pelo anticristo. Esses 7 anos são a grande tribulação, observando que as 69 semanas se cumpriram com exatidão. É o que nós cristãos vemos, né? Os judeus não veem, mas nós cristãos vemos que se cumpriu. Devemos concluir que a 70ª semana, ou seja, a grande tribulação, também.